Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez e o tema da nossa aula hoje é cinética química. O termo cinética química remete ao entendimento de vocês sobre velocidade, estudado lá na física no primeiro ano. Só que lá na física, cinética é a velocidade dos corpos. Aqui vamos tratar da velocidade das reações químicas, beleza? Parece complexo, né? Mas não é nada complicado não. Tenho certeza que vocês vão se dar bem com esse conteúdo. Bem, se eu tenho a velocidade de um carro, ele está andando 80 km por hora numa rodovia, é uma coisa factível para vocês. Agora, se eu estou falando da velocidade de uma reação, a gente tem que pensar na velocidade com que o reagente reage, ou na velocidade com a qual o produto é produzido. Então, olha só, eu tenho aqui uma reação genérica. O reagente A reagindo com o reagente B, produzindo os produtos C e D. Qual a velocidade com a qual isso acontece? Eu trouxe uma tabelinha só para ilustrar uma variação da concentração dos reagentes e produtos em função do tempo. Vejam aqui, olha. Então eu tenho o tempo em minutos, 0, 5, 10, 15, 20, 25 minutos. E eu tenho esse colchetes. Na química, na cinética química, significa a concentração molar em mol por litro que a gente aprendeu. Então, a concentração em mol por litro do reagente A vai variando em função do tempo. Percebam, no início, no tempo zero, ela tem a concentração 8,5 mols por litro. Depois cai para 7, 5,5, 4, até chegar em 1 mol por litro nessa tabelinha após 25 minutos de reação. Percebam, o tempo vai passando e a quantidade ou a concentração do meu reagente vai diminuindo. Normal, o reagente está deixando de existir porque ele está sendo consumido, transformando-se em produtos. Então, se ele está deixando de existir naquele sistema, se transformando em outra coisa, que são os produtos da reação, a quantidade dele vai diminuir. Vamos raciocinar. E os produtos? A quantidade tem que aumentar. Conforme a reação vai acontecendo, o tempo vai passando, o produto vai sendo produzido. Então, olha aqui, ó. Só a título de exemplo dessa reação genérica, vamos olhar para o produto C. Produto C, concentração também em mol por litro. No início a quantidade dele era zero, porque a reação não tinha começado. Tempo zero, quantidade zero. Reação começou a acontecer, a quantidade dele foi aumentando. Meio, 1, 1,5 mol por litro, 2, até 2,5, quando chegou no tempo 25 minutos. Beleza? Eu trago aqui então um gráfico tentando representar isso. Olha, aqui eu coloquei, simbolizado por X, o reagente A. A quantidade do A foi diminuindo em função do tempo, então eixo X, tempo, eixo Y, concentração em mol por litro. A quantidade de A foi diminuindo em função do tempo, eu plotei esses pontos aqui no gráfico, e já em relação ao produto C, a quantidade foi aumentando de 0 até 2,5. Era 0, foi aumentando até 2,5 mol por litro no passar de 25 minutos. Beleza? Com isso aqui, com esse entendimento, vamos ver exercíciozinhos para vocês de cálculo da velocidade média. Como eu calculo a velocidade média? Lá na física, variação da posição dividido pela variação do tempo. Só que aqui a gente está falando de concentração em mol por litro do meu reagente ou do meu produto em função do tempo. Então vamos pegar um exemplo qualquer aqui, olha. Entre 0 e 10 minutos, como variou a velocidade de consumo do meu reagente A? Vamos lá. Velocidade média de A entre 0 e 10 minutos é a proposta, tá? Então, variação da concentração. Vamos olhar para o A. Concentração final em 10 minutos, 5,5 menos concentração no minuto 0, 8,5 divididos pelo tempo final menos tempo inicial. 10 minutos menos 0 minuto. Dividido por 10 menos 0. Que vai dar quanto? 5,5 menos 8,5 dá menos 3. Certo? Dividido por 10 menos 0 dividido por 10. Que vai dar igual a menos 3 dividido por 10 menos 0,3. Menos 0,3 mol por litro, em cima, né, o numerador é em mol por litro, embaixo minuto, então mol por litro minuto. Ah, professor, mas a velocidade deu negativa, porque eu estou olhando para o reagente.
e o reagente está diminuindo a quantidade dele. Olha aqui, olha pelo gráfico e olha pela tabela. Se está diminuindo, vai dar negativo. A gente pode representar em módulo. Na matemática, o módulo não coloca o valor positivo? Coloca. Então, qual é a velocidade? 0,3 mols por litro é a velocidade de consumo do meu reagente A, tá? Menos 0,3, porque esse menos simboliza o decréscimo da quantidade, tá? Diminuindo a quantidade em função do tempo. Professor, mas se eu quiser calcular no C, vamos calcular no mesmo intervalo de tempo? Qual é a velocidade média de produção do produto C nesse mesmo intervalo de tempo? Ou seja, vou até marcar aqui, entre 0 e 10 minutos. Vamos lá. Velocidade média de C é igual a concentração final em 10 minutos. 1 menos 0, que é no início. 1 menos 0 dividido por tempo final, 10 minutos, menos tempo inicial, 0 minutos. 10 menos 0. Vai dar 1 dividido por 10. 0,1 mol por litro. Mol por litro minuto. Está aqui, 0,1 mol por litro minuto. Percebam, agora já deu positivo. Por quê? A concentração do C vai aumentando em função do tempo. Olha a curvinha aqui, está aumentando em função do tempo. Velocidade positiva. Velocidade, então, média, sempre que a gente fala de velocidade média na química, é no intervalo de tempo, tá bom? É igual a menos 0,3 mols por litro minuto para o reagente A e 0,1 mol por litro minuto para o produto C que está sendo produzido. Tá bom, galera? Então, olha só, isso aqui é só um conceitozinho básico de velocidade média, tá certo? Abraço, até já! Só complementando aqui então agora, galera, a questão mais conceitual, na cinética química existem condições para a ocorrência das reações e fatores que influenciam na velocidade dessas reações. Quais são as condições? A primeira condição básica são as colisões favoráveis. O que a gente chama de colisões favoráveis? Se eu tenho uma molécula para reagir com outra, sei lá, o átomo A ele vai se chocar com o átomo B da outra molécula para a reação acontecer, porque A e B vão formar uma nova ligação química. E aí, por acaso, A e B não se chocam, a molécula se colide numa outra posição, essa colisão não é favorável. Então, assim, simplificando, genericamente falando, existem colisões e colisões. Então, para que a reação aconteça, tem que ter colisões favoráveis. E fatores que influenciam agora não para que a reação aconteça, mas sim na velocidade das reações químicas. Então eu trouxe aqui 8 fatores. Primeiro, natureza dos reagentes. Gente, isso aqui é o seguinte, se são reagentes que têm ligações químicas muito fortes, por exemplo, essas ligações terão que ser rompidas para formarem novas ligações nos produtos, certo? Então, se são reagentes com ligações muito fortes, é preciso de mais energia para rompê-las, portanto, mais difícil, uma reação mais lenta. Tá certo? Número 2, superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato entre os reagentes, maior a velocidade da reação. Então imagina comigo um comprimido efervescente que eu vou colocar dentro da água para dissolver. Eu vou colocar esse comprimido inteiro. Normal, vocês estão acostumados. Agora, se eu pegar esse comprimido e quebrar em vários pedacinhos, eu coloco dentro do pote, do copo, da caneca, dou uma quebrada antes. Ele vai estar em vários pedacinhos. A água que eu vou tacar ali dentro vai ter mais acesso à parte interna do comprimido. Portanto, vai ser maior a superfície de contato do comprimido com a água. Ao invés de estar tocando apenas na parte externa do comprimido, eu quebrei ele em vários pedacinhos, a água está em contato também com as partes internas. Portanto, esse comprimido vai efervescer mais rapidamente, porque aumentou a superfície de contato. Entenderam? Então assim, se eu pego uma barra de ferro para fazer uma reação química com ácido, uma barra de ferro, e coloco a barra de ferro e o ácido, a reação vai acontecer num tempo. Agora, se eu pegar a mesma massa de ferro dessa barra e colocar em vários pedacinhos de ferro, essa reação vai acontecer muito mais rapidamente, porque a superfície de contato é maior. Então, a superfície de contato influencia também na velocidade de uma reação química. Luz e eletricidade. Existem reações químicas que ocorrem na presença de luz, mais rapidamente, e outras reações na presença de eletricidade. Cada caso é um caso, mas também influencia. Concentração dos reagentes, isso aqui é geral, tá? Quanto maior a concentração dos reagentes, maior a velocidade das reações químicas.
Lembra das condições que eu falei lá, das colisões efetivas? Então, se eu tenho mais moléculas lá dentro, maior a concentração, eu tenho maior o número de colisões. As moléculas estão se movimentando, né, em energia cinética, então elas estão se colidindo. Então, quanto mais moléculas, maior o número de colisões, maior o número de colisões efetivas, portanto, maior a velocidade da reação química. Tá bom? Pressão está diretamente relacionada. Se eu tenho um recipiente, uma reação com reagentes gasosos, eu aumento a pressão desse recipiente, as moléculas, num determinado espaçamento, elas vão estar se colidindo. Se eu aumento a pressão, eu diminuo o volume desse recipiente, essas moléculas estão mais próximas, se colidindo mais rapidamente, acontecendo mais colisões efetivas, portanto, maior a velocidade da reação química também. Temperatura idem. Se eu tenho moléculas numa dada temperatura, elas estão sob uma dada agitação. Se eu aumento a temperatura, elas ficam mais agitadas. Se elas ficam mais agitadas, maior o número de colisão entre elas, mais colisões efetivas, maior a velocidade da reação química. Catalisador, eu expliquei naquele gráfico que eu trouxe na aula anterior. Eu preciso que os meus reagentes alcancem a energia de ativação, formando o complexo ativado para produzir o produto. O catalisador, ele diminui essa energia de ativação. Vou fazer um desenhozinho aqui para explicar melhor. O tempo e a entalpia. Aqui está o gráfico normal. Reagentes e produtos. Aqui eu tenho, ó, passei para vocês ali a energia de ativação. Nesse exemplo genérico que eu fiz, é uma reação exotérmica, então a energia final, a entalpia final é menor do que no início, só que para eu produzir os produtos, os meus reagentes precisam formar o complexo ativado aqui em cima, portanto precisam dessa energia de ativação para aí sim formar os produtos. O que o catalisador faz, galera? O catalisador, ele participa da reação sem ser reagente ou ser produto, porque no final ele é regenerado. Ele entra no processo, participa do mecanismo da reação, mas no final ele é regenerado, então ele não permanece como um reagente ou um produto da reação. Ele só participa. Então, ele pega esse mesmo gráfico e ele faz isso aqui, ó. Ele faz a reação acontecer com uma energia de ativação menor. Se a energia de ativação ela é diminuída para a mesma reação, aumenta-se então a velocidade dessa reação química, tá? Então, catalisadores são muito utilizados em processos biológicos do nosso organismo, as chamadas enzimas, e também são muito utilizados em processos químicos industriais, para a produção de insumos da indústria química como um todo, tá? Eles aumentam a velocidade da reação, aceleram o processo. Então, eles diminuem a energia de ativação, de modo que se forma o complexo ativado com uma energia mais baixa, mais facilmente isso acontece, tá bom? Então, catalisadores influenciam aumentando a velocidade das reações químicas. Os inibidores é o mesmo raciocínio, só que o contrário, tá? Eles inibem o processo, portanto, eles aumentam aqui essa energia de ativação, de modo que a reação ocorra mais lentamente. Se for uma reação extremamente veloz e que precisa-se que ela aconteça de forma mais lenta, então utiliza-se inibidor para que a energia de ativação seja elevada, portanto, a velocidade diminua. Tá certo, galera? Então esses são os fatores que influenciam na velocidade das reações químicas. Então, galera, há pouco a gente falou do cálculo da velocidade média de uma reação química, certo? Agora vamos analisar essa velocidade como se ela fosse calculada num dado instante, ou seja, uma velocidade instantânea. Eu vou ter uma curva, eu vou ter uma função matemática que determina qual é a velocidade naquele momento. Então, olha só, aqui a gente vai falar agora da lei de ação das massas. Por quê? Porque isso vai variar em função das massas ou das quantidades de cada reagente que está colidindo ali naquela reação química. Bem, se a reação for elementar, ou seja, ocorre em etapa única, qualquer reação que ocorra numa única etapa, é simples, ó. A gente vai ter uma reação aqui, por exemplo, o íon hidrônio, que é o H3O+, em reação com a hidroxila, produzindo a molécula de água, produzindo H2O. Essa reação aqui ela é uma reação elementar. A gente sabe, experimentalmente falando, que ela não ocorre em mais de uma etapa. É apenas nessa etapa que está aqui descrita. Então, como vai ser essa lei de velocidade? Ou a taxa de desenvolvimento? Esse TD significa isso, tá? Vai ser uma constante. Essa constante é específica de cada reação química, tá? E varia em função da temperatura. Então vai ser uma constante vezes a concentração
de um reagente elevado ao seu expoente, seu índice da reação. Então aqui, se aqui é 1, aqui é elevado a 1. Vezes a concentração do outro reagente, aqui também é 1, então elevado a 1. Simples assim, tá bom, galera? Então vai ser, a taxa de desenvolvimento vai ser uma constante que multiplica a concentração dos reagentes elevados aos seus índices da reação química. Show? Molezinha, reação elementar. Porém, se a reação não é elementar, ou seja, se ela acontece em mais de uma etapa, em 2, em 3 etapas, não é tão complicado não. Então vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Eu tenho essa reação química aqui, tá? 2H2 reagindo com 2GNO, produzindo o gás nitrogênio e água. Essa reação, eu tenho aqui expressa que ela acontece em 2 etapas. Só que olha só, essas reações, elas somadas, elas geram a reação global. Então quando a gente vê essa reação global, a gente não sabe que ela acontece em 2 etapas. Mas os enunciados dos exercícios ou os textos acadêmicos que a gente estiver lendo, eles vão nos apresentar esses detalhes do mecanismo da reação em mais de uma etapa. Seguinte, simples assim, vai ser o mesmo que a gente acabou de aprender aqui para a reação elementar, porém eu vou olhar unicamente para a etapa lenta. Percebam, são 2 etapas. Uma etapa é chamada de etapa lenta, ou seja, ocorre mais devagar, mais lentamente, e a outra etapa é uma etapa mais veloz, ocorre com maior velocidade. A gente vai ignorar, porque ela acaba não influenciando na velocidade da reação química. Então, para a gente achar a lei de ação das massas para reações não elementares, eu vou olhar unicamente para a etapa lenta, tá bom? Vamos somar aqui rapidinho, olha. A primeira etapa somada com a segunda etapa, para eu achar a equação global, percebam, ó, 1H2 mais 1H2, 2GH2. Esse N2O aqui, ó, ele se anula com o N2O da outra etapa. Então eu tenho 2GH2 mais 2GNO, tá aqui, 2GNO, produzindo 1 de N2 e 1 de H2O com 1 de H2O tem 2 de água. 2 de água. Tá aqui a equação global, que é a equação expressa inicialmente, originalmente, tá? Só que a gente sabe agora que ela acontece em 2 etapas. Então, como eu falei agora há pouco, como é que eu vou definir a lei de ação das massas? Vou olhar unicamente para a etapa lenta. Vamos lá. A etapa lenta está aqui, ó. Etapa 1, etapa lenta. Então vai ser a velocidade ou a taxa de desenvolvimento vai ser a constante dessa reação multiplicada pela concentração de H2 elevado a 1. Tá aqui, ó. Concentração de H2 elevado a 1 multiplicando a concentração de NO elevado ao quadrado. Multiplicando a concentração de NO elevado ao quadrado. Simples assim, essa vai ser a lei de ação das massas para essa reação química. E aí com isso a gente substitui os valores e faz os exercícios. Tá bom? Até já! Então vamos lá, galera. Para a gente encerrar essa parte aqui, eu trago aqui o seguinte, olha, dentro da cinética química, tem como a gente descobrir a ordem de uma reação química a partir de dados experimentais. Então olha só, eu trago aqui um exemplo que até tem exercícios clássicos assim, costuma até cair algumas vezes nos vestibulares. Bem, vamos lá. Eu tenho essa mesma reação sendo feita 1, 2, 3, 4 vezes em 4 experimentos. Só que eu vario a concentração dos reagentes. Qual é a expressão da lei de velocidade para essa reação aqui? Não sei, é isso que eu quero saber. Eu sei que o índice da etapa lenta dessa suposta reação aqui para o A é X, para o B é Y e para o C é Z. Agora quanto? Não sei o quanto cada um deles influencia. Então é isso que a gente vai ver aqui agora, tá? Olha só, para isso a proposta é, eu vou olhar especificamente para o A, tentando imaginar que B e C não vai mudar a concentração. Se eu mudo a concentração do A, como vai mudar a velocidade da reação? Aí eu descubro a resposta. Compliquei? Vamos descomplicar aqui agora, olha só. No experimento 1, a concentração de A é 2 mols por litro. No experimento 2, ela dobrou, virou 4 mols por litro. Mas permaneceu constante a do B, permaneceu constante a do C. Então, se eu permaneço constante B e C, não mexo neles, mas eu dobro o A, o que acontece com a velocidade dessa reação? Ó, aumentou 4 vezes. Mudou de meio para 2. Meio, 1, 1,5, 2. Ou seja, B e C constantes, dobrei A, aumentou 4 vezes. Então, se eu dobrei a concentração de A e a velocidade aumentou 4 vezes, é porque 2 elevado ao quadrado dá 4, não é isso? Então,
Provavelmente não, certamente a concentração de A na minha expressão vai estar elevada ao quadrado. X igual a 2. X é igual a 2. Beleza? Então eu já sei aqui, ó, vou até substituir, ó, concentração de A elevado ao quadrado. Vamos continuar analisando para a gente descobrir agora de B e de C? Vamos lá. Do experimento 2 para o experimento 3, a concentração de A permanece constante, então não vai influenciar na velocidade. Já a concentração de B que está dobrando. E a de C permanece constante. Beleza. A constante, C constante. Vamos olhar como a mudança na concentração de B vai influenciar na velocidade. Dobrei B. O que aconteceu com a velocidade? Nada. Manteve. Era 2, continuou sendo 2 mol por litro por minuto. Beleza? Então vamos lá de novo. Concentração de A constante. Concentração de C constante. Concentração de B, dobrei. O que aconteceu com a velocidade? Nada. Então B não influencia na velocidade. Se não influencia, o B não vai fazer parte. É como se Y valesse 0. Y é como se não. É isso. Y vale 0. Porque aí, ó, B elevado a 0, qualquer número elevado a 0 dá 1, certo? Então a concentração de B elevado a 0 vai dar 1. É como se eu estivesse multiplicando por 1 e não estou mudando em nada a minha lei de ação das massas. Agora vamos analisar aqui para o C, tá? A concentração de A, do experimento 3 para o experimento 4. Concentração de A, constante. Concentração de B, constante. Concentração de C, dobrou. E a velocidade? Aumentou 8 vezes. Pô, se dobrou, aumentou 8 vezes, 2 ao cubo dá 8, não é? 2 elevado ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. 2 elevado ao cubo, 8. Se ela aumentou 8 vezes, é porque a concentração de C fatalmente está elevada ao cubo. Então o meu Z vale 3. Vou substituir ali, ó. Z vai ser, verdade, 3. Portanto, qual vai ser a minha lei de ação das massas para essa reação genérica aqui? Taxa de desenvolvimento ou velocidade é igual a constante vezes concentração de A ao quadrado vezes concentração de B elevado a 0, eu não preciso colocar, vezes concentração de C elevado ao cubo. Tá? A gente diz que essa reação aqui é de quinta ordem, porque eu tenho elevado a 3, elevado a 2, 3 mais 2, 5. É uma reação de quinta ordem. Depende quadraticamente de A e depende cubicamente de C. Tá certo, galera? Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar. A gente vai trabalhando melhor isso nas próximas aulas, tirando dúvidas. Vocês façam os exercícios enviados e a gente vai conversando e trocando ideias nos encontros síncronos, tá bom? É sempre um prazer estar com vocês. Um beijo, obrigado pela presença e até a próxima. Tchau, tchau.